teve choro de réu absolvido. Teve xingamento contra réu condenado. Teve a surpresa de quem achava que iria se safar. No que se refere à acusada Alana Emily Brits, pena de 6 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão e também 9 meses e 10 dias de detenção. Pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Então, pedindo a gentileza que a Secretaria peça o mandado de prisão e que a Força Policial aqui presente lhe dê imediato cumprimento. Uma única decisão e a família Brits acabou condenada. Edson Juninho Riqueza, 42 anos. Alana, a filha, 6 anos e 5 meses. Cristiana, a mãe, 1 ano e 6 meses. E eles nem ficaram de frente para o juiz para receber a sentença. Preferiram ficar escondidos das câmeras, atrás das paredes escuras do fórum. Seria o pressentimento de condenação? Para a advogada de defesa, uma forma de preservar a imagem da família. Durante todos esses anos, é uma família que foi muito explorada. Eles tiveram, assim, praticamente a imagem todos os dias, assim, sendo massacrada pela televisão. Muitas mentiras foram ditas, e aqui o meu respeito à imprensa, à liberdade de imprensa, mas tivemos também algumas más compreensões de condutas, algumas invenções, algumas estratégias que não foram nem um pouco humanas. Eu insisto com a advogada sobre o tema, afinal, Cristiana e Alana Brits viraram influências nas redes sociais. E lá, a exposição de fotos pessoais acontece normalmente. Por que não aqui no júri com a imprensa gravando? Porque nas redes sociais elas estão tentando se reerguer trabalhando, tanto a Alana, a Cristiana. Então isso não é nenhum motivo de vergonha, é motivo de orgulho elas estarem trabalhando pelas suas imagens e tentando, né, ganhar a vida de alguma forma digna. Mas os jurados não quiseram saber dessas histórias. Focaram de como mãe e filha ajudaram o pai a cometer um crime bárbaro. Desde a prisão, lá em outubro de 2018, Edson Brits ensaiou o discurso. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa. E ela gritando, pedindo socorro. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Culpar a vítima sempre foi estratégia. Foto com Cristiana Brits na cama e importunação sexual. Áudio da cena para os amigos, abuso. Uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá, o marido da coroa eu não sei onde tá. Moleque, não sei o que eu faço, moleque. Mas os jurados nunca ficaram sabendo onde foi parar o celular de Daniel e descobriram que o áudio e as fotos só vieram a público por meio dos amigos do jogador. Juninho Riqueza deu fim à faca usada no crime. Juninho Riqueza comprou roupas novas e desfez das velhas manchadas de sangue. Juninho Riqueza combinou com as testemunhas o que iria dizer para a polícia. Juninho Riqueza jogou o corpo da vítima no meio do mato. Uma vítima assassinada por uma motivação banal, que não teve chance de defesa e que ainda sofreu uma crueldade sem tamanho. Daniel teve o pênis decepado. Se estava ainda vivo ou já morto, para os jurados isso não fez diferença. Em relação a Edson Luiz Brito Júnior, uma condenação por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menores e por 5 vezes coação no curso do processo. Eram tantos os crimes que a soma da condenação provocou reações do público. Pena definitiva de 42 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão e ainda 2 anos, 1 mês e 8 dias de detenção, além da aplicação da penalidade de 1.397 dias multas, colocando-se aqui que a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado. Antes da leitura de sentença, o advogado da família de Daniel já comemorava. Nilton Ribeiro mostrava satisfação já com a condenação de Edson Brits. Os anos de prisão foram bônus. Motivo de alegria é que a justiça foi feita, isso sim. Mas nós não ficamos alegres com prisão. É um negócio muito triste. Até porque aqui nós estamos no Tribunal das Lágrimas, né? Nós estamos atrás realmente da condenação de quem fez isso. Essa crueldade com o Daniel, que foi Edson Brits. E está aí o resultado. A estratégia de culpar a vítima não deu certo para a defesa.
O quarentão Juninho Riqueza corre o risco agora de só sair da cadeia depois dos 70. A pena do crime qualificado é de 12 a 30. Tivemos 3 qualificadoras. Como ele não tem antecedente, eu não li a sentença porque ele vai publicar depois. Ele deve ter se equivocado na pena base, enfim. Esta pena não poderia passar de em torno de 23, 24 anos. Vai depender da leitura. Daqui a pouco, família Brites condenada. Família Brites no Camburão. O que levou à surpreendente condenação de Alana? É ainda hoje, aqui no Balanço Geral. Olha, surpreendente, foram 3 dias de julgamento que levou à exaustão. Vilches, parabéns pela excelente cobertura. Também o nosso competente colega que não pôde estar aqui hoje, que é o Bitar, que também acompanhou, Dr. Rodrigo Fux. Seja bem-vindo, muito obrigado. Doutor que representa aqui a defesa dos absolvidos, o David e também o Igor King. Obrigado. A gente vai trazer muita informação para você, muito detalhe de como aconteceu os bastidores, principalmente com o Vilches, que esteve o tempo todo acompanhando de perto toda essa movimentação. Para você, há aqui alguma surpresa, jornalisticamente falando, primeiro? Muitas. Boa tarde, Furlan, pessoal de casa. Acredito que ontem o principal susto de todo mundo que acompanhou e ficou sabendo desse resultado foi a condenação de 6 anos, da Alana Brites. Essa, de repente, ainda mais quando você levar em comparação o seguinte: doutor, data vem aqui que o senhor opera o direito, a gente não, né? Mas enfim, nós vamos comparar aqui, a condenação, os crimes que Alana Brites respondeu e que Cristiana também respondeu, à exceção do homicídio, as condenações foram praticamente as mesmas. E aí você compara o tempo de pena, 1 ano e 6 meses de prisão, e aqui 6 anos e prisão imediata. Aí você fala, meu Deus do céu, Quer dizer, ela que sai de lá direto para a prisão. Passou a noite na penitenciária feminina. Ontem era meia-noite e meia, saiu do centro de triagem da Polícia Militar e já dormiu. Passou essa noite dentro da penitenciária feminina. A Alana Brites já tinha ficado 11 meses na cadeia. Lá em 2019, em função ali do crime, estava presa preventivamente e agora condenada. A outra surpresa, data venha também, doutor, foi a absolvição dos 2 clientes aqui do Dr. Fawkes. Vamos colocar aqui então. Vamos. O Igor King e também o David. Então vamos lá, só para você de casa não se confundir, Dr. Rodrigo Fawkes, ele é advogado de defesa do David William Volério Silva e também do Igor King. Aqui na nossa arte estão os 4 absolvidos. Isso. E assim, o que chama a atenção é que, vamos lembrar, né, gente, o David é o atual marido da Alana. Foi ele que, naquela imagem que nós mostrávamos ali do tribunal, é aquele rapaz que fica ali, chorando, suando, e inconsolável, porque ele acabou de ter a notícia de que a esposa foi condenada a 6 anos de prisão. E o Igor King, essa é a surpresa, eu gostaria até de fazer a pergunta para o doutor aqui também. Durante os quesitos ali, Furlan, porque você terminou o júri, e aí o advogado e defesa tem aquela possibilidade de fazer as defesas, argumentações com os jurados. Terminou aquilo ali, o juiz chega e pergunta para os jurados: senhores jurados, vocês têm alguma dúvida sobre esse procedimento que queiram esclarecer aqui com os próprios advogados, ou comigo, o juiz, ou algo assim? Aí os jurados fazem a pergunta no papel, o juiz lê e faz a pergunta, nesse caso, para a testemunha, para o réu. E isso aconteceu ali ao final, e teve uma pergunta ou 2 que foram direcionadas ao cliente do senhor. Foi quando colocaram ali uma dúvida a respeito do papel do Igor King nessa situação, que foi o rapaz que, de acordo com os depoimentos, dava cotoveladas assim, Furlan, no Daniel, quando ele estava no porta-malas do carro. Aí eu falei, opa, esse júri tá ligado. Nós comentamos aqui ontem. Comentamos ontem, né? Exatamente. Falei, rapaz, esses jurados estão ligados. Eu falei assim, vai sobrar para o Igor King, vai sobrar para o David. E não sobrou, doutor. Então aí eu fiquei na dúvida. O que aconteceu isso? Porque as provas da polícia e também da polícia pareciam muito fortes contra os clientes do senhor. Então, primeiramente, boa tarde Furlan, boa tarde Ricardo. Satisfação poder estar aqui depois
um julgamento de 3 dias, e um julgamento que ele acaba restabelecendo a verdade. Essa que é a situação. Quando você fala até a situação específica do Igor, nós conseguimos comprovar efetivamente que aquela situação não aconteceu. Então, quando nós mostramos, por exemplo, as fotos de um veículo similar àquele, né, que é o Veloster da Hyundai, não tem possibilidade dele, desfalecido da forma que ele estava dentro do porta-mala, ter recebido aquelas cotoveladas. Aquilo tinha vindo da onde? Tinha vindo da opinião de um delegado que tinha ouvido por terceira pessoa, que era um dos outros acusados, né, que foi o Eduardo, que tinha comentado uma situação. Mas isso é o tribunal do júri. O tribunal do júri também, ele faz a análise dos depoimentos que ocorreram na delegacia, que ocorreram em juízo e depois ali na frente deles. E claro que em 5 anos, a memória das pessoas altera. Lá no início também, que é feita de forma escrita, não corresponde à realidade que a pessoa falou, porque você não tem sentimento, você não consegue ver como que foi a pergunta, como que não foi. Então, são situações que os jurados, eles têm que analisar com base naquilo que a gente passa para eles. Doutor, eu vou dar uma impressão que eu compartilhei até aqui com o Furlan a respeito desse julgamento, né? Nós falávamos aqui. Nas primeiras 2 horas e meia que o Ministério Público, ali, assistente de acusação, tiveram para falar com os jurados, eu acredito ali que 2 horas foram destinadas à família Brits. Aí eu lembrava também, né, Furlan, que a nossa cobertura da imprensa, quando ia falar do caso Daniel, nós focávamos em quem? No Juninho Brits. Riqueza, Exatamente. na Alana, na Cristiana. Então, assim, a opinião pública, aí é chute, tá, doutor? A opinião pública, ela foi conduzida a fazer aquele conflito, aquele confronto com a família Brits. E aí, no final das contas, ali, ó o David, olha o Igor. Foi deixado de lado. Eu queria complementar o seu comentário e fazer uma pergunta para o senhor que, em entrevista, o senhor chegou a questionar uma possível nulidade do júri em decorrência do encaminhamento, provavelmente já formado na mente do senhor, de que a condenação iria acontecer. O senhor, como defensor, iria contestar. Então, de fato, ali o senhor acreditava que poderia acontecer a condenação dos seus clientes e foi para o senhor uma surpresa essa absolvição? Bom, 2 situações aqui, né? Vou começar pela primeira. Realmente isso fez parte da nossa estratégia, deixar os meninos de lado durante a cobertura. Então, você se lembra, Ricardo, vocês me ligavam, queriam que eu desse entrevista, e eu quero lembrar aqui, para advogado é sempre melhor você dar uma entrevista, você aparecer. Só que nós temos que pensar nos nossos clientes. É para isso que nós somos contratados e isso que é a nossa obrigação ética. Então, o que eu fazia? Sempre afastei eles da imprensa, sempre afastei eles de entrevista. Eu não falava sobre o caso para ninguém. Por quê? Porque para eles, dentro da nossa estratégia, isso era mais benéfico. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, no júri, a gente tem que também cuidar para que o júri seja absolutamente legítimo e imparcial. Então, o que aconteceu? Quando tem alguma violação, alguma nulidade, alguma irregularidade, nós temos que deixar isso muito claro na ata de julgamento, para o juiz expor a nossa situação. E nesta específica que você me pergunta, Furlan, aconteceu um pedido da defesa de que as perguntas aos jurados teriam que ser feitas de uma determinada forma. Por quê? Porque no nosso código tem lá as diretrizes, na jurisprudência tem lá as diretrizes. Se você sai disso, se você sai dessa regra, o julgamento deixa de ser... Mas isso te assustou. O senhor achou que pudesse talvez ali, de repente, ficar em desvantagem. Furlan, o que eu posso dizer aquilo me deixou mais seguro. Por quê? Para mim, criou uma situação assim. Eu estou buscando a absolvição. Se a absolvição vier, ótimo. Agora, se a condenação vier, eu tenho a minha nulidade ali porque eu vou anular esse júri. Entendi. Porque era essa a situação. E eu expliquei isso para o juízo, eu expliquei isso para o Ministério Público. Eu falei, vocês estão criando uma situação de nulidade. Então, se no futuro acontecesse, a culpa não era minha, a culpa era de vocês. Eu só quero que o senhor entenda que assim, quem está em casa não está tão habituado a compreender como as coisas funcionam. Mas quando o Vilches conseguiu conversar com o senhor, eu aqui do estúdio, e imagino que quem está em casa também, percebeu uma certa euforia
de que alguma coisa estava fugindo do controle. Então, assim, é só uma questão, um questionamento, para que as pessoas de casa entendam que, embora nós tínhamos ali algumas informações sobre o que estava acontecendo, nós não tínhamos as imagens lá de dentro. Mas a gente sabia de desentendimento, de bate-boca, de confusão, e que isso vai acalorando, vai mexendo com os ânimos. É verdade. Mas aquele momento, aquela nulidade específica, para a gente, acabou sendo positiva nesse sentido que eu expliquei para vocês. Você não pode fazer uma pergunta fora daquilo que está descrito no Código de Processo Penal e, na nossa visão, foi de forma errada. Eu expliquei isso. Então, se no futuro houvesse necessidade, caso eles fossem condenados, nós também tínhamos matéria para buscar a nulidade do julgamento. Então isso nos deixou mais tranquilo. Então foi um alívio para o senhor. Foi um alívio, foi um alívio. Mas eu fiz o meu papel de forma ética, que é informar o juiz o que estava errado. Para não chegar lá no futuro e fazer, isso aqui foi pegadinha do advogado. Não. Não, o nosso papel é jogar um jogo justo, e foi o que a gente fez. Doutor, o senhor conversou, claro, com o David, né? Tem aquela imagem do David ali, chorou, Furlan do céu, chorou uma barbaridade. Não por ele, ele já estava absolvido. Pela condenação da esposa. Pela esposa, pela Alana. Aqui, ó, a imagem dele. Olha lá, essa daí, ainda antes da leitura da sentença. Ele de frente para o juiz, ele abaixou a cabeça, colocou assim a mão no rosto e chorou. Ele está de camisa jeans, esse é o do meio. Isso. Aqui é o Igor King, que tem uma tatuagem aqui no pescoço de camiseta. Esse aqui é o dele. Isso, é esse daí. O que o senhor conversou com ele? O que ele falou com o senhor depois disso daí? Olha, era o aniversário do David ontem. Tá brincando? Era o aniversário do David ontem. Não sabia mais. Quantos anos? Eu acho que 24 anos. Eu acho que de 24 anos. Era o aniversário dele ontem. Ele esperava. Mas ele esperava passar com a esposa dele, né, no final do dia. Então ele estava muito emocionado por causa disso. A prisão da Alana, por mais que obviamente não seja minha cliente, mas eu falo aqui como professor, como doutrinador, é uma prisão que é lamentável, que juridicamente, na minha visão, não tem qualquer fundamento de você iniciar uma pena que deveria ser cumprida em semiaberto, pena de 6 anos, até 8 anos. É uma excepcionalidade você fazer em regime fechado. Ela foi de 6 anos, não foi por homicídio, não teve nada relacionado a isso. Ela deveria iniciar no semiaberto e poder apelar em liberdade. É isso que diz a nossa lei, é isso que diz os nossos tribunais. Então, assim, eu entendo uma questão midiática, a questão do posicionamento pessoal do juiz, mas discordo. Tá? Então, claro que foi um baque para todo mundo que acompanhava e que quer que, na verdade, a decisão é aquilo que eu falei, a gente quer que a decisão seja justa no final. Então, se ela vai ter que cumprir, ela vai ter que cumprir no semiaberto, é isso que vai acontecer. Agora ele não determinou, ok, o tribunal vai corrigir e vai fazer essa situação. A gente tem um momento, doutor, aqui eu vou pedir para a produção separar, o momento em que foi falada a sentença e que mexe com o sentimento do teu cliente. Pode soltar aqui para o pessoal de casa acompanhar, vamos ouvir. No que se refere à acusada Alana Emily Brits, pena de 6 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão e também 9 meses e 10 dias de detenção. Pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Então, pedindo a gentileza que a Secretaria peça o mandado de prisão e que a Força Policial aqui presente lhe dê imediato cumprimento. Bom, tá aí. Aqui, então, a condenação pronunciada agora, que você acabou de ouvir pelo juiz, Alana Brits, condenada por fraude processual, corrupção de menor, coação no curso do processo, pena 6 anos, 5 meses, 6 dias de reclusão, 9 meses de detenção e 240 dias multa. A gente também tem uma reportagem que mostra todo o bate-boca, não é, Vilches? Que você preparou pra gente. Ontem, a gente conversava aqui no Balanço Geral ao vivo, eu estava do lado de fora e eu falava, Furlan do céu, está acontecendo um bate-boca aqui entre o assistente de acusação, também o promotor de justiça e o Elias Matarassade. O que será que está acontecendo? Como agora, depois que encerrou o Tribunal do Júri, todas as gravações que foram feitas pela Justiça foram liberadas para que a gente pudesse ter acesso, nós vamos mostrar para vocês qual foi exatamente esse momento de bate-boca, que ficou inflamado o clima lá no Tribunal do Júri, a partir das gravações feitas por aquelas câmeras do próprio Fórum de São José dos Pinhais. Confere e escuta aí, Furlan. Nós não estamos cobrando no horário. Escuta. O que você está fazendo é antiético.
Antiético! Nós estamos defendendo pro mundo! Uma família aqui defendendo outra! Está na miséria! Por causa de vocês! Esse é o áudio. Não, eu não vou ficar mais aqui. Cuide, né? Eu não vou isso aqui. Show de horrores! Tchau! Argumento júri. Argumento autoridade. Não, assim é argumento de autoridade. O senhor vai anular o júri de 3 dias. Não tem problema. Olha, eu vou voltar, mas comporte-se. O senhor juiz, o senhor exerce o poder de polícia aqui. Isso é antiético. Faz parte do circo, né, do teatro, que é apresentado ali para as pessoas, até para conseguir um pouco de atenção em determinadas questões, não é? O contexto era o seguinte, foi o momento em que o promotor João Milton, esse carequinha aqui, ó, do cantinho, é o promotor de justiça, é o representante do Ministério Público, fez uma relação ali, informando que o dinheiro que o Juninho Riqueza tem da vida dele vem do tráfico de drogas. E deu a entender que o escritório do Dr. Elias recebia dinheiro do tráfico. E ele falou, pô, pro bono, estou trabalhando pro bono, o senhor está sendo antiético. E as advogadas, lembre-se, né? É a família Matarazzates fazendo a defesa. Aí a doutora Heloísa, eu acho que até esqueceu que ela estava no plenário, falou, pai! Não falou nem doutor, falou, que né? Normalmente, né? Ela ficava, pai, pare, te acalme. Foi esse o quiprocó que aconteceu, foi esse contexto, esse momento. Mas isso também, aí o Data vem aqui, doutor, isso serve também para interromper o raciocínio da outra parte, você sabe disso, claro, né? Os advogados trabalham com isso. Então, pela ordem, interrompem ali, quebra o raciocínio do advogado, aí ele fica meio perdido e você sabe como é que é, né? Vocês me permitem explicar por favor, rapidamente essa situação? É que o que deu a entender que o promotor de justiça tinha feito remissão ao recebimento de honorários, como se os advogados, de uma forma geral, recebessem de bandidos e que o salário dele era do próprio jurados. Isso, na verdade, viola as prerrogativas dos próprios advogados e por isso que, inclusive, teve intervenção da OAB que lá se encontrava para fazer, inclusive, nota de repúdio relacionado a isso. Você, dentro, como vocês falaram, ali você está dentro de um sistema para o convencimento, mas existem barreiras que não dá para você, que você passe. E essas barreiras, quando são passadas, obviamente que as outras partes, elas têm que intervir para deixar que aquele julgamento se refira efetivamente ao fato e não situações terceiras, né? Tá. Doutora, eu convido o senhor para continuar com a gente. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado. É muito interessante a gente poder falar sobre isso, mas a gente tem que continuar também por outros assuntos importantes aqui no programa. Vem comigo aqui na 3. Olha só, hoje, até às 4 horas da tarde, tem atendimento jurídico de graça para a comunidade. Então, se você